Os jogadores vão e vêm, mas você nunca está só. Tua torcida te quer bem, não te abandona na pior. Põe a alma e o coração, que estaremos com você. Vamos, meu fogão, pra ser campeão. Hoje temos que vencer. Fala comigo, galera alvinegra. Aqui Vitinho Marechal, direto do canal 442. Comigo a bola fala, não tem mimimi, nem meu pé me dói. Hoje é no sofá com o Marechal. Início de semana, vamos rever essa passagem do Botafogo. A constelação tem limites ou não tem limites? O que veremos à frente aí do Botafogo? Tem jogo do Bragantino, tem passagem do playoff da Sul-Americana, tudo isso a gente vê no canal do Marechal. Então, quem ainda não fez a inscrição no canal do Marechal é canal_442. Rapaziada, me siga no Instagram, vamos divulgar o canal do Marechal, canal_442. Divulgue para os seus grupos, eu falo de todos os times cariocas. No momento, a coqueluche do futebol brasileiro é o Fogão, é a estrela solitária. E estaremos juntos agora, a partir de agora, com campinho e tudo, hein? Veremos o passado aí do Botafogo com o Castro, onde estava desequilibrado, e essa exceção aí que a gente está vendo do Botafogo. Vamos nessa, rapaziada. Vamos lá. Eu aqui no sofá do Marechal vou bater um papo com vocês sobre o início lá atrás da Copa do Brasil. Não vou nem falar do Sergipe, vou falar do primeiro jogo. O Botafogo ganhou do Ipiranga lá no Sul, mas sofreu taticamente. Tinha mais qualidade, né? Vamos dizer assim. Então o Castro aqui, com aquela mesma capacidade que ele quis introduzir o 4-3-3 no Botafogo, e em alguns momentos um 4-2-3-1 com jogadores improvisando, o Tietê, às vezes o Gabriel Pires, para fazer uma construção do jogo do Botafogo, e tendo os jogadores de corredor, que jogou muitas vezes, foi essa passagem aí da Copa do Brasil, foi o Vitor Sá, né? É um jogador que tem que ser lançado, tem que ser utilizado no corredor, tem que fazer jogadas para ter transição, e o Botafogo não era capacitado, não tinha peças para poder fazer isso. Ou melhor, não era montado para ter esse trabalho de construção, esse jogo apoiado, em alguns momentos ter o escape. O Botafogo não tinha isso. Então era uma fácil presa para os adversários, que jogavam com 3-5-2, 3-4-3, 4-1-3-2, enfim, onde conseguia se ocupar a intermediária do Botafogo. O time adversário conseguia ocupar a intermediária do Botafogo. E o Botafogo jogava com um bloco baixo em muitas ocasiões, e o Botafogo foi ganhando algumas partidas, mas sem muito convencimento, pelo menos para o Marechal, que é um alvinegro sangue. Nem botei hoje a camisa do canal, em homenagem a esse momento da constelação aí, que está indo bem, está mostrando um outro time, um time que joga mais adiantado. A gente vai, no decorrer da nossa análise, a gente vai batendo um papo sobre isso. Vamos lá. Aí teve esse jogo do Ipiranga, logo em seguida, vocês vão recordar, teve o jogo do Bahia. Eu até comentei, quem me acompanha há algum tempo já no canal, eu comentei com vocês que o Botafogo ganhou de um time que é bem treinado pelo Renato Paiva, e esse time iria atrapalhar muitos times do sarrafo de cima. Eu usei até essa expressão. Então o Botafogo ganhou um 2-1, eu digo mentiroso. Que capacidade de jogo, o Botafogo foi engolido pelo time do Renato Paiva. Teve mais êxito nas oportunidades. Mas como o futebol é traiçoeiro, né? É uma caixinha de surpresa, o Bahia não se ouve bem. Fez uma linha de 3 atrás, jogou com 5 jogadores no meio, né? Os dois alas muito agudos, e até não é nem ala, o Vitor Jacaré com esse nome, até engraçado, mas é um atacante que muito capacitado, jogador moderno, joga por dentro, joga armando, joga de atacante, joga de ala. Então um jogador importante que puxou o jogo e empurrou com muita facilidade. O Bahia empurrava o time do Botafogo para trás. Veio o jogo do Flamengo, todo mundo ficou me ligando: Marechal, ganhamos do Flamengo. Mas se o Botafogo continuasse, se o Gabigol, vamos olhar, se o Gabigol tivesse empurrado todas as chances, que o Botafogo jogou com uma linha baixa, a marcação antes da meia-lua, entregou a bola
ao Flamengo, tentando utilizar os espaços que o Flamengo notoriamente davam, mas o erro do Flamengo era pouco no sentido da construção ofensiva. É o jogo de aproximação que a gente fala. O Flamengo tem muita construção ofensiva e realmente deixava alguns espaços do Botafogo. O Botafogo utilizou, conseguiu vencer o jogo no segundo tempo, onde teve a expulsão do jogador do Flamengo, então teve um pouco mais de facilidade no gol do Tiquinho, na jogada do Tietê. Eu sempre falo isso, tinham 2 jogadores que estavam naquele lance, que estavam com um cartão amarelo. O Tietê teve muita facilidade para chegar no fundo, ele passou por dentro dos 2 ali, ninguém botou nem a perna, porque sabia que poderia ser expulso. Essa é a minha ótica e vou sempre bater nisso. Um jogo que teve muito mais a sorte do Botafogo do que um trabalho tático dito. Por várias vezes eu comentei isso e depois o pessoal fala, ganhou do Flamengo. Não é um jogo normal, não foi um jogo normal. O PR pegou 3 bolas, se eu não me engano, 2 do Cebolinha. O Gabigol entrou umas 3 ou 4 vezes de cara, não é pressionado não, com facilidade transitava o Flamengo. Então eu fui percebendo, fui norteando isso em todos os meus vídeos. O Botafogo não melhorava o seu trato tático. Aí veio o Botafogo, me lembro, foi lá no Furacão, o jogo que mais me estressou no sentido de tático do Botafogo. O posicionamento do Botafogo. O Botafogo botou 2-0 na Copa do Brasil, no Furacão, dentro da arena Baixada lá, e o Botafogo não tinha capacidade, não mostrava capacidade de retenção da bola, de um jogo no campo do adversário, pelo menos dar uma pressão no time. O time do Furacão ainda estava na mão do Turra e do Filipão, fez uma linha de 3, com 5 no meio, com 2 na frente, com 3 na frente, fez um 3-4-3, vamos dizer assim. O que acontecia com o Botafogo? O Botafogo com uma linha no meio campo de 2 jogadores e 3 jogadores de ataque com o Tiquinho na frente. Acontece o quê? Que os 2 atacantes de lado do Botafogo vinham para fazer uma linha de 4 na marcação sem bola. O Botafogo ficava longe quando conseguia. O Botafogo ficava longe do jogo do Tiquinho. Aí o Tiquinho vinha para armar o jogo, quer dizer, o Botafogo vindo sempre para trás. E notoriamente o time do Furacão se mantendo pelo menos com 4, 5 jogadores na intermediária para frente, botando a defesa do Botafogo em cima da última linha. Péssimo, péssimo. Fez a troca, botaram Alex Santana e Vitor Bueno, me lembro direitinho, viraram o jogo, poderiam ter feito até mais, e eles mantiveram essa vantagem. Depois veio o jogo Botafogo e Fluminense, um outro jogo lá no famoso tapetinho, um Botafogo com muita pressão na saída de bola do Fluminense, conseguiu jogar. O Botafogo tem capacidade, tem peças para fazer pelo menos uma marcação um pouco mais adiantada. Bloco baixo, transição, o Botafogo não tem time para se manter desta forma. O Botafogo precisa ter na cabeça esse formato. Eu digo que o Bruno Lage, ele tem um formato interessante, ele gosta de jogar, não sei quem vai ser o volante construtor, talvez seja o Danilo, a minha cabeça, das peças que o Botafogo tem. De repente o Bruno Lage, é o que eu já vi, ele estava lendo, ele gosta muito do formato 4-1-3-2, ele gosta deste formato. Vamos ver, até para o jogo sem bola fica um time mais capacitado de fechar os espaços do adversário. Esse formato é muito interessante. Como o Botafogo tem uma defesa muito sólida, o Botafogo botando a saída de um volante, com 3 jogadores, talvez ele vai botar Eduardo mais os 2 meias, ou o Eduardo mais um meia, mais o Júnior Santos. De repente o Júnior Santos já não dá nessa capacitação desse formato, porque tem que estar com a bola, tem que ter um trato mais refinado com a bola para manter essa bola no pé, para chegar a bola os dois adiantados, enfim, ter um encaixe que de repente o Júnior Santos não é o cara ideal para esse formato. A gente vai botar mais um meia, como o Gabriel Pires jogou com ele no Benfica, ele tem um entendimento do que ele gosta, pode ser que venha aí talvez uma oportunidade do Gabriel Pires formar um meio campo ali com o Marlon, com o Eduardo, não sei, eu estou aqui batendo um papo com vocês.
né? Então o Botafogo depois teve o jogo novamente contra o Furacão no Campeonato Brasileiro. Volta o Botafogo no 4-2-3-1 e eles mantiveram o time adiantado, ganharam de 1-0 do Botafogo. E o Botafogo depois teve outro jogo no Cuiabá. Ganhou de 1-0, mas sofreu demais. Por que eu estou pontuando isso para vocês nesse momento da constelação sem limite? E o Botafogo foi se acertando no decorrer, né, das competições, vendo que realmente o Botafogo precisa manter o time um pouco mais adiantado, né, com a saída aí do Castro, veio a mão do Caçapa e do Lúcio Flávio, que tem um entendimento de todos os jogadores. O Lúcio Flávio foi um cara de meio campo, com um trato refinado com a bola. Então o Botafogo, já contra o Palmeiras, já foi um outro time, já conseguiu. Tem que procurar. O Botafogo tem uma capacidade física muito boa, e o tamanho dos jogadores do Botafogo, né, a complexidade física do time do Botafogo é grande. Então o Botafogo é um time que, se mantiver um pouco mais na intermediária do time adversário, ele complica o jogo, complica a construção ofensiva do time. E parece, a partir do jogo do Palmeiras, parece que o Botafogo pegou o time do Vasco, jogou assim um pouco mais adiantado. A gente viu o Tietê muito trabalhando a bola para o lado, para trás, para o lado, para trás, um jogo curto, miúdo, que a gente fala, não evoluiu o time. O time tem que sentir que os jogadores do meio campo vão empurrar o time adversário para frente. E nisso sai Cuesta, sai Adrielson, sai a linha de cima da última linha defensiva, já joga um pouco mais adiantado. E a gente viu o grande jogo que o Botafogo fez contra o Grêmio. Sofreu no primeiro tempo por ter feito uma linha baixa, bloco baixo, para jogar em transição, jogando contra a Tipa. A percepção que tem que ser feita é contra quem eu vou jogar. O Grêmio joga com 3 meias praticamente, né? Então o Botafogo fez uma linha baixa, sofreu demais, foi um bate-rebate na defesa, um Botafogo construtor no segundo tempo. Eu comentei, quem me acompanhou aí Tudo isso a gente vai ver no Campinho do Marechal. Hoje tem Campinho do Marechal, hein? Em homenagem ao Fogão. Vamos nessa, hein, Fogão? Vamos acelerar. Mas vamos lá. Então você viu um Grêmio, um Botafogo diferente no segundo tempo, né? Não entendia o Marçal estar no banco, né, para o Hugo. Depois ele entrou, equilibrou o lado esquerdo, entrou o Segovinha de lá, conseguiu segurar essa bola, regular o jogo. Entrou depois o Breno, entrou o Danilo. O Botafogo fez um ferrolho, mas com o time jogando no campo do adversário, no campo do Grêmio. Aí que foi o detalhe do jogo, aí que o Botafogo conseguiu matar isso. Beleza, rapaziada? Não esqueça aí, gente, fazer a inscrição no canal do Marechal. Vamos lá no Campinho para a gente bater um papo, ver a capacidade tática, o que está acontecendo nesse Botafogo, essa constelação sem limite. Valeu? Vamos nessa, rapaziada. Um abraço! Fala comigo, família Alvinegra, aqui Vitinho Marechal, direto do canal 442. Vamos aqui, rapaziada, vamos pro Campinho, vamos ver se Botafogo, essa constelação tem limite, não tem. Botafogo está se reinventando, está entendendo as peças que tem. Tem muita mão do Lúcio Flávio nisso aí, com certeza, hein? Vamos aqui, rapaziada. Na época lá do ex-treinador, nosso querido Castro, né? Então, que eu chamava carinhosamente treinador lá do estacionamento, que ele falou que o Botafogo era no estacionamento, era até engraçado. O pessoal brincava muito comigo aí. Então vamos aqui. O Botafogo tinha uma linha de 4 aqui, né? Fazia aqui 3, 2, 3 e o Tiquinho encaixotado, como sempre. Em muitas circunstâncias e jogos que nós vimos, ele isolado aqui na frente, esperando o escape de fundo. E o Botafogo não trabalhava o jogo por dentro, né? Um jogo apoiado por dentro. Porque só tinha um meia, que era o Eduardo. Eu já disse várias vezes, Eduardo é um jogador que tem que jogar nessa intermediária, apoiado por outro meia, para que o Tiquinho jogue nessa circunstância aqui, perto da área do adversário, para ele transitar aqui entre os backs. Então o Botafogo não vinha fazer isso, o Tiquinho vinha para trás, a defesa saía, eles empurravam o time do Botafogo. Então o Botafogo jogava com bloco baixo, ou vinha pela esquerda, fechava esse lado, fazia a linha de 4, ou o Júnior Santos se desgastava muito. Como eu disse várias vezes, o Júnior Santos é jogador de escape. Ele não é um cara técnico, né, de muita técnica, é de arranque, de força, de velocidade vertical, ajuda muito de Plácido na passagem de espaço, que ele arranca por dentro, abre o espaço, de Plácido vem nesse corredor aqui. Então, deixa o de Plácido quietinho lá, que ele tem um jogo, ele sabe ocupar o espaço na jogada ofensiva. Então, a gente está vendo aqui hoje, né, o Botafogo, a gente via o Botafogo com esse problema aqui, fazer um bloco baixo e jogava em transição. Deu certo em alguns momentos, de repente no tapetinho lá, porque a pressão da torcida, tal, a pressão do jogo,
o Botafogo adiantava aqui um pouquinho. Então, com a chegada do Caçapa, desculpa, Cláudio Caçapa, e o Lúcio Flávio, que conhece bastante os jogadores, vou pegar do jogo do Palmeiras. Teve um posicionamento aqui mais fixo, mais marcador do Rafael, né, em cima do Dudu. O Botafogo praticamente adiantou o jogo, né, fez uma marcação no campo do Palmeiras. Então o Botafogo se encontrava assim, né? Sofreu alguns momentos? Sim, pela qualidade. Vermelhinho é um fogão, gente. Sofreu um pouco por circunstância da qualidade do time, claramente, do Palmeiras. Aí veio o jogo do Vasco. Aí a gente já vê, né, que eu sempre reclamei que o Tietê toca aqui para o lado e passa curto. Toca aqui para o outro ou toca para trás. Ele não tem um jogo vertical para que possa apoiar o Eduardo aqui por dentro, né? Então, a gente já vê hoje, vimos no jogo do Vasco e vimos o segundo tempo do jogo do Grêmio. O que aconteceu no primeiro tempo no jogo do Grêmio? O Botafogo fez uma linha baixa, um time que joga com 3 meias. O Botafogo era sempre, teve sempre dificuldade, o Soares aqui na frente, entre Cuesta e Adrielson. Então, eles jogavam assim, Vila Sãs, Cristaldo, Vila Sãs, Cristaldo, não é o Vina não, sei que eram 3 meias, não estou lembrado agora, desculpa aí. Vila Sãs, Cristaldo, Bitelo, o 10, exatamente. Bitelo por aqui. Então fazia essa construção aqui, ó, esse quarteto aqui, e o Botafogo sempre com 2 jogadores. Esse era o jogo reativo do Botafogo. Vinha aqui o Eduardo para trabalhar, desculpa, caiu, uma bota aqui, ó. Vinha aqui o Eduardo para trabalhar aqui por dentro. Então o Botafogo ficava pouco, tá vendo? O que aconteceu? E o Hugo, e praticamente o João Pedro, vinha aqui, ó. O jogo era todo em cima aqui do Hugo. Esse lado aqui era a construção. Vinha Vila Sãs, saía aqui na surpresa. Então o Botafogo sofreu muito no primeiro tempo do jogo do Grêmio. Acredito, eu comentei com vocês lá no pré-jogo, no primeiro tempo principalmente, no segundo. No primeiro tempo eu falei, Botafogo precisa, não sei porque o Marçal está fazendo o que no banco? Se treinou a semana toda, tem que entrar num jogo decisivo desse. Ele foi, trocou, tirou o Hugo e botou o Marçal. Acabou a jogada invertida de transição, acabou a subida aqui do João Pedro e a articulação do Bitelo por esse lado aqui. Botafogo conseguiu dar um passo à frente. Botou o Segovinha deste lado. Para quê? Além de utilizar junto com o Diplácido esse corredor, ele fez o Segovinha ocupar esse espaço aqui que estava nulo no primeiro tempo do Botafogo. O Botafogo só tinha Eduardo aqui. O que aconteceu com o nosso querido Eduardo, que caiu ali no chão, ali, depois eu pego a pecinha, mas só para ilustrar. Ele adiantou, o Tiquinho ficou aqui e o Eduardo conseguiu trabalhar como elemento surpresa vindo de trás o gol, né? O Marlon Freitas adiantou também e o Botafogo cresceu na sua construção ofensiva. O Botafogo tem que jogar deste formato, ou 4-4-2, ou 4-1-3, 3 no meio, mas tem que ter 2 meias no mínimo, e 2 na frente. O Botafogo precisa, parece que o Caçapa e parece que o Lúcio Flávio estão entendendo isso. O Botafogo hoje tem algumas peças que estavam encostadas, como o Carlos Alberto, já entra com a defesa totalmente irregular do time adversário, ele é um jogador de escape, ele vai bem nos espaços, tem uma ótima técnica, ele consegue tirar 1 para 1 e fazer uma boa conclusão, se coloca bem, é um atacante muito perigoso que estava encostado na época do Luiz Castro. Então eu falo para vocês que o Botafogo está num momento crescente, mas não pode parar, tem que trazer jogadores, precisa mais de 2 meias, precisa de um lateral esquerdo de melhor nível, do nível do Marçal ou para cima. Então o Botafogo precisa ao mercado, porque existe essa gordura, o Botafogo está com gordura, 10, 12, 13, daqui a pouco está com mais pontos, vai jogar
pela Sul-Americana contra o Patronato aí no meio de semana, depois tem um jogo do Bragantino em casa. O Bragantino não interessa ser em casa, é um time perigosíssimo, muito bem treinado pelo Caixinha, então precisa abrir o olho, está muito encostado do 10º até o 2º, então tá bacana isso, tá bacana, a constelação tá voando, mas o limite pode existir, desde que turma no ponto. Valeu, rapaziada, espero que vocês tenham entendido aí, agradecer a vocês, não esqueça, gente, fazer a inscrição no canal do Marechal, canal _ 442, conto com vocês, vamos junto essa semana tá pesada, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, tem Brasileirão e tem um grande jogo domingo, Fla-Flu, eu tiro a teima, hein? Um abraço, rapaziada, conto com vocês, um abraço!